Esse jogo acontece no estádio do Morumbi. O jogo é às 6h30 da tarde. Aliás, temos vários jogos no mesmo horário, né? Para quem gosta de ver o futebol brasileiro. São 5 amanhã. Não é legal, né? São vários jogos, olha. Botafogo e Fluminense às 6h30 da tarde amanhã. São Paulo e Vasco também. Bragantino e Atlético Paranaense também. Coritiba e Galo também, além de América Mineiro e Fortaleza. Só Santos e Palmeiras mais tarde. Bahia e Goiás mais às cedo. 9 da noite. E Bahia e Goiás mais cedo, às 4 da tarde, lá na Arena Fonte Nova. Então, são muitos jogos às 6h30 da tarde. Vocês ou fiquem com várias telas ali, ou terão que escolher qual jogo vão assistir. Um desses jogos das 6h30, São Paulo e Vasco, no estádio do Morumbi. Mais de 40 mil ingressos vendidos já de forma antecipada. A torcida do São Paulo tem comparecido em grande número ao Morumbi. O Dorival, por sua vez, ainda não perdeu como técnico do São Paulo em 8 jogos, né? São 4 vitórias e 4 empates. E aí o campinho na tela com a provável escalação para amanhã. Rafael, que está muito bem no gol, Rafael, por sinal. Rafinha, dúvida na zaga ali, porque o Arboleda está fora com problema muscular. Alan Franco ou Diego Costa. Beraldo, que virou um titular desse time. E a dúvida na lateral esquerda. Ótimo na saída de bola, né? Muito bom jogador, né? Patrick ou Caio Paulista na lateral esquerda. O Wellington continua fora. Pablo Maia e o Gabriel Neves nos dois volantes, com o Alisson Nestor. E o ataque Caleri e Luciano ou Marcos Paulo. Marcos Paulo que está se recuperando aí, né? Depois da saída do Rogério Ceni, a chegada do Dorival começou a ganhar minutos nesse time do São Paulo. E está correspondendo, né, Grafa? Está correspondendo, está marcando gols, está sendo importante, jogando bem, dando o São Paulo não sentir tanta falta do Caleri, né, por conta da lesão, que ficou lesionado. O Luciano também está jogando bem. O Dorival conseguiu dar uma recuperada na equipe, conseguiu dar um padrão, né, para a equipe já tinha um padrão, né, mas a equipe mais consistente, que consegue ter boas atuações e ter resultados, né? Conseguiu um grande resultado no meio de semana na Copa do Brasil, jogando lá em Recife. E agora volta as forças para o brasileiro, enfrenta um Vasco aí que vem querendo vencer também. Vai ser um grande jogo, viu, Felipe? Imagino que sim. O Vasco precisa do resultado, né, Mansu? E o São Paulo joga em casa. Quer manter o bom momento também com um bom resultado, né? Exatamente isso. Você imagina o São Paulo tentando tomar as rédeas do jogo, mas isso não faz com que o Vasco tenha para si o melhor cenário, o cenário que ele mais gosta, que é se defender e sair com velocidade, porque o Vasco tem enfrentado mais dificuldades quando ele tem que ser o protagonista do jogo, né? Jogo com o Santos. Isso se repetiu em São Januário. Em 2 jogos, pelo menos, no Brasileiro, isso ficou muito claro. Assim como ficou claro quando o Vasco, ainda num processo de estruturação, nessa temporada teve ótimos clássicos, alguns bons desempenhos em clássicos no Campeonato Estadual, onde ele conseguiu ter um jogo um pouco mais franco e um pouco mais de espaço para correr. Mas eu acho ainda assim que as circunstâncias do jogo devem fazer o São Paulo ter um pouco mais de iniciativa. Por jogar em casa, por viver um bom momento, por ter um público grande. A diferença é que o São Paulo tem com o Dorival um retrospecto de resultado muito bom, o que não significa também que é um time que abandonou completamente as oscilações e que tenha rendido bem o tempo todo, né? Se a gente olhar, teve momentos já também com o Dorival que teve atuações abaixo. Sim. Tolima, a própria Lima foi terrível. América Mineiro, que foi um 3-0, que o jogo não se desenhou para isso, mas ainda era a estreia. Sim. Agora, o Dorival, de novo, mostra uma face do trabalho dele que é muito clara, que é a capacidade de organizar times e de passar uma certa tranquilidade para o ambiente em que ele está, né? Parece que o jogador se sente também mais à vontade, é uma característica dele de também ser um bom, além do conhecimento de campo, de deixar o jogador mais à vontade dentro das funções que ele executa. De também tornar o ambiente um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. E ele tem melhorado os jogadores também, né, Grafa? Por exemplo, o Gabriel Neves estava meio escanteado, tal, ele recupera o Gabriel Neves, tem sido importante nos últimos jogos, né? Tem um jogador de bom passe. O mesmo acontece com o Alisson, que está recuperando, né, um bom futebol, tem voltado a estar no time principal. Ele tem conseguido isso com alguns jogadores, né? É uma característica diferente do que tinha quando o Rogério era o treinador, né? Os jogadores que não vinham jogando com frequência, que não estavam bem tecnicamente ou tiveram alguns problemas com o Rogério, estava escanteado, não estava tendo oportunidades. Quando chega um treinador novo, lógico que reacende uma esperança, uma perspectiva melhor dos jogadores. E o Dorival é um cara que
o ambiente, para o Dorival é fundamental ter um bom ambiente para o trabalho do dia a dia. E os jogadores sentem isso, começam a trabalhar com mais empenho, com mais afinco, começam a comprar a ideia do treinador, e eu acho que isso que vem acontecendo. O São Paulo está melhorando. Não é o São Paulo que melhorou da água para o vinho, como o Mansur trouxe, mas com os resultados que vem aparecendo e gradativamente você vai tendo resultado, ganhando confiança, a tendência é que a equipe vai melhorar daqui para o final do campeonato. Mas com o Corinthians, por exemplo, o São Paulo teve o domínio da bola em muitos momentos, sim, mas nos últimos metros de campo, claramente, ainda faltou um pouco mais de solução, né? Sim. O jogo contra o Sport Por isso que a gente, sempre quando a gente analisa trabalho de treinador aqui, a gente está quase sempre analisando percentual de aproveitamento. E para analisar trabalho, a gente precisa de um recorte maior. Porque algumas circunstâncias de jogo terminam por influenciar demais na estatística desse início de trabalho. Porque o Sport pressionava bem, criava dificuldade, a expulsão não mudou um pouco o cenário do jogo. Não é que o São Paulo fizesse um jogo muito ruim, mas era um outro desenho de partida. Mas estava uma trocação aquele jogo contra o Sport, né? Os dois times estavam criando oportunidades e qualquer resultado ali era possível. E nem sempre a equipe que tem um jogador a mais consegue administrar um jogo dessa maneira, consegue tirar partido da vantagem de abrir 2-0. Mas às vezes o jogo fica 0-0, a outra equipe se fecha totalmente e faz duas linhas de 4 ali, a equipe não consegue, e o São Paulo conseguiu, não é sempre também, mas estava com um jogador a mais. Mas a gente consegue ver nos jogos que tivemos aí, que teve jogador expulso. O Flamengo teve 2 jogos que teve um jogador a mais. A dificuldade de propor o jogo com um jogador a mais. Isso. Exatamente. Então, jogaço amanhã também, promete ser um belo jogo de futebol, esse São Paulo e Vasco sob pressão, com o Morumbi lotado. Vasco sim, sob pressão. A declaração, né, que foi dada pelo Barbieri depois do jogo, né, comparando o Santos com o Vasco, foi realmente infeliz. Time. Não sei, muita gente queria que ele tivesse colocado o Alex Teixeira desde o começo, como titular e tal. Ele entra no segundo tempo, tem 2 chances o Alex. Não é que vai salvar o time, vai fazer a armação. O time está sem criatividade, não é exatamente o Alex que vai ser aquele armador e tal, mas ele entrou, teve 2 chances de fazer gol e tal, é um jogador importante. Contra o Palmeiras ele jogou demais. Então, parece que ele vai repetir o time, então o Alex Teixeira continuaria no banco. Aí não funciona contra um time que é favorito contra ele, por estar em casa e vir nessa sequência sem perder, aí vão dizer, mas também ele fica insistindo em tirar. Mas independentemente de colocar o Alex, eu parto desse princípio que você começou a questionar. O São Paulo já é. Puxa, tem que olhar, o trabalho dele é ruim, do Barbieri agora que estava perdendo, porque no começo está todo mundo encantado. Puxa, tal, ele com o apoio do Abel que está lá e tal, não vai dar certo. Aí vou trocar ele agora, há um mês de conseguir reforços, que fala-se em compras aí para julho e tal, para quando abrir a janela. A SAF pensa nisso. Vou trocar agora. Por quem? Para quê? E porque não ganhou deste adversário em que você não era favorito. Se ganhar, maravilhoso e tal. Ótimo, parabéns, Barbieri, ok. Perdeu, vai embora. Eu não acho que é a hora para isso, não. Eu acho que se melhora o time com a permanência dele. A mesma coisa que eu falei sobre o Luxemburgo. Não adianta vir um outro segunda-feira que vai mudar e vai jogar lá na Argentina, com 2 dias de treino e já vai tomar o pau. Então deixa ele. O Mano estava ruim, deixaram, porque tem um Grenal. Tem que deixar o cara que está ali, vivendo aquilo. O Barbieri está lá meses com essa turma. Então, assim, não concordo que ele venha com essa pressão para esse jogo. E aí, Djalminha, vai depender de como for o jogo? Eu concordo com o Mauro. A gente toma decisões muito precipitadas no futebol brasileiro, né, em relação a trabalho de treinador. E o Barbieri, apesar da declaração, ele não tem uma grande rejeição em massa da torcida. Tem questionamentos, assim. O que você pensa? Dani, o futebol ele é maravilhoso justamente por isso. Porque, assim, esse questionamento do Barbieri em cair ou não cair, eu acho que ele está sendo muito mais citado pela declaração do Barbieri do que pelo trabalho que ele vem fazendo. Ou seja, a declaração dele, que na minha opinião, ele só falou a verdade. Mas tem verdades que você, às vezes, não deve falar, não precisa de falar. É a mesma coisa, você assume uma equipe, você sabe que teu time não é uma equipe boa, teu time é ruim, você vai chegar e falar, meu time é ruim na imprensa, meu time é ruim, com esse time vai ser muito difícil conseguir alguma coisa. Ele sabe disso.
Não estou falando do caso do Barbieri, né? Que a declaração dele foi simplesmente que o Vasco tem que realmente se readaptar à primeira divisão, é um clube que estava na segunda há vários anos. Enfim, ele colocou uma situação verdadeira, mas que magoou o torcedor. Mas o seu trabalho, em compensação, é um trabalho bom. Por que eu digo que é um trabalho bom? Você vê como é que é o futebol. O Vasco estreia no campeonato, tomou um sufoco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mandou o jogo inteiro, foi lá e conseguiu a vitória. Enfrentou o Palmeiras, que é considerada a melhor equipe, fez 2-0, conseguiu ali segurar o empate. Exato. Aí faz 2 jogos dentro de casa, no qual ele domina o jogo, joga melhor e não consegue a vitória. Os jogos contra o Bahia e contra o Santos. Então, assim, o trabalho não é ruim. Eu acho até que, de repente, esse jogo do São Paulo, para o Vasco, seja benéfico. O momento do Vasco não está bom, do São Paulo é maravilhoso, mas o São Paulo vai tomar iniciativa. E essa equipe do Vasco, ela está tendo muita dificuldade em tomar iniciativa de jogo, em controlar o jogo quando joga na sua casa. De repente, fora de casa, o São Paulo vai tomar iniciativa, vai buscar o gol, essa equipe consegue, num ponto forte que o Vasco tem, que são jogadores de velocidade na frente, tem esses jogadores, explorando um contra-ataque possível sair com uma vitória de São Paulo, porque a grande dificuldade do Vasco está sendo em propor o jogo. Agora, o trabalho do Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 6h30 da tarde, no Morumbi, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega embalado após a vitória contra o Sport e segue invicto com o técnico Dorival Júnior. O Vasco vive seu pior momento na temporada e busca se recuperar. O São Paulo terá o desfalque de Arboleda, mas pode contar com o retorno de Caio Paulista. A provável escalação do São Paulo é Rafael, Rafinha, Alan Franco, Diego Costa, Beraldo e Patrick, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson, Luciano, Marcos Paulo e Caleri. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!